Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, essa é a nossa intérprete Silândia, e estamos aqui novamente com vocês, tá bom? Então, vamos lá ver o que é que a gente vai aprender na nossa videoaula de hoje. Hoje nós iremos tratar sobre a classificação das orações coordenadas, tá certo? Em aulas anteriores, nós já estudamos o que são orações coordenadas. Vamos relembrar hoje e vamos ver a classificação dessas orações. Então, para relembrar, oração coordenada são aquelas orações independentes, tá certo? Que já possuem sentido sozinhas e já possuem significado completo também sozinhas. No entanto, elas estão ali dividindo o mesmo período, dividindo o mesmo espaço, uma sem depender da outra. Quando isso acontece, eu digo que elas estão de forma coordenada. A subordinada é o oposto, são orações que elas já são dependentes, elas dependem umas das outras para que o sentido seja completo. Então, dentro do período, eu vou ter a oração que eu chamo de principal, vou ter a oração que eu chamo de subordinada, por quê? Essa que eu chamo de subordinada, sozinha, longe da oração principal, ela não traz um sentido completo, então ela precisa da outra oração para que o seu próprio sentido seja completo. Então, quando uma das orações precisa da outra para poder ter o seu sentido completo, aí eu chamo essa oração de oração subordinada, tá bom? A oração coordenada, ela se classifica em dois tipos: as coordenadas sindéticas e as coordenadas assindéticas, tá certo? Vamos ver o que significa cada uma delas na aula de hoje. Mas, a título de conhecimento, para que vocês saibam, as subordinadas também têm suas classificações. Elas podem ser subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Não vamos tratar delas hoje, tá certo? Na aula de hoje, eu quero que vocês aprendam isso aqui. O que é a oração coordenada sindética e o que é a oração coordenada assindética. Esse é o nosso assunto. Todas dentro do tipo de oração coordenada. Então, vamos lá. Oração coordenada sindética. Eu chamo de oração coordenada sindética aquelas orações em que há uma conjunção coordenando. Uma conjunção coordenando uma oração e outra. E isso ocorre de diferentes formas. Uma destas formas é a forma aditiva, que é quando eu chamo de oração. Vou explicar direitinho para vocês entenderem o nome. Eu chamo de oração porque tem verbo. Eu digo que essa oração é coordenada porque sozinhos esses verbos dão conta do sentido, sem um precisar da outra, então eles estão coordenados. Eu digo que é sindética porque, para não misturá-las, eu coloquei uma conjunção separando uma oração da outra. E eu chamo de aditiva porque essa conjunção que eu usei dá a ideia de adição, de soma. Olha as principais conjunções que dão essa ideia de soma. A conjunção e, nem, não, todas estas, ó. Sou obrigada a decorar, professora? Não, não decore. Você precisa ler com atenção para você entender o sentido. Aqui está para a gente ter uma ideia. É bom a gente observar essas conjunções para ajudar a gente na hora de interpretar o texto. Mas não decore, até porque uma mesma conjunção, dependendo do texto, ela pode exercer uma outra função. Então, é importante que a gente entenda o sentido. Na oração coordenada, sindética, aditiva, a ideia do texto, ele traz um sentido de adição. Observe aqui no exemplo. Fomos para a escola. Isso é uma oração. Fizemos o exame final. É a segunda oração dentro deste período. Entre uma e outra, eu tenho essa conjunção aqui. É a conjunção e. Essa conjunção e, ela está adicionando. Ela está dando a ideia que a pessoa não fez só uma coisa, ela fez duas. Ela foi para a escola e ela também fez o exame final. Veja que eu estou adicionando coisas. Então, não foi uma coisa só, foi mais de uma, dá uma ideia de adição, tá certo? Então, por isso que eu chamo de coordenada sindética aditiva.
Dentro dessa classificação, eu também tenho as orações coordenadas sindéticas adversativa. A adversativa já vai trazer um sentido diferente da aditiva. Enquanto a aditiva dava uma ideia de adição, de ir acrescentando coisas, a adversativa não. A adversativa dá uma ideia de oposição de coisas, de contraste, tá certo? E aqui nós temos também as principais conjunções que dão essa ideia de contraste. Olha o I aqui de novo. Ah, professora, por isso que eu tenho que entender o contexto, porque se eu for decorar, às vezes eu tenho o mesmo termo, mas naquele texto ele está funcionando de uma forma diferente. Então, eu preciso entender o sentido. Olha aqui. Pedro Henrique estuda muito, porém, não passa no vestibular. Então, eu tenho aqui a primeira oração. Pedro Henrique estuda muito. Lembrando que é oração porque tem o verbo. Verbo ou locução verbal. Depois diz, não passa no vestibular. Porém, ele não passa no vestibular. Tem aqui o verbo passar. Por que que eu digo que é adversativa essa conjunção porém, que está coordenando as duas orações? Porque, veja, não faz muito sentido. Se Pedro Henrique estuda muito, pela lógica, ele deveria passar no vestibular. Não é a lógica? Quem estuda, passa. Só que aqui a lógica está sendo quebrada, não está acontecendo. Está acontecendo o contrário. Está acontecendo um contraste. Então, embora Pedro Henrique estude muito, ele não consegue passar no vestibular. Por isso que essa forma aqui de oração coordenada sindética é sindética porque tem aqui, ó, a conjunção entre a oração 1 e a oração 2. Ela é adversativa porque o sentido que ela traz do texto para a gente é que as coisas que estão acontecendo é um contraste. Ele estuda, mas não passa no vestibular, não faz sentido. Então, esse contraste é expresso por uma conjunção adversativa, tá bom? Por isso eu chamo essa oração de oração coordenada sindética adversativa. Outro tipo de oração coordenada sindética é a alternativa. Então, lembrando, é oração porque tem verbo, locução verbal. É coordenada porque se eu separar as orações, uma não depende da outra. É sindética porque eu coloquei uma conjunção para intercalar uma oração e outra. E nesse caso vai ser alternativa por quê? Porque ao fazer essa separação, elas estão dando uma ideia de escolha entre uma coisa ou outra, tá certo? E aqui as principais conjunções alternativas é o ou isso, ou aquilo, é o ora, é o quer seja, quer não seja, ou o próprio seja isso, ou seja aquilo. Então, quando há essa repetição, veja só, Manuela, eu poderia dizer assim, ó, Manuela quer comer hambúrguer, Manuela quer comer pizza. Só que ela não quer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora ela está querendo o hambúrguer, outra hora ela está querendo a pizza. E eu quero dizer isso ao mesmo tempo, dentro do mesmo período. O que é que eu fiz? Usei aqui, ó, a conjunção alternativa. A conjunção alternativa ela sempre vai vir em dobro, porque é uma hora uma coisa, outra hora outra. Manuela, ora quer comer hambúrguer, ora quer comer pizza. Veja que eu trago sentido, um sentido de escolha, de opções, tá certo? Até mesmo de dúvida, que ela não está sabendo exatamente o que é que ela quer. Então, essa conjunção dá a ideia de alternativas, ela tem aí opções para ela se alimentar. Lembrando aqui, ó, ora quer comer hambúrguer, para aqui a primeira oração, quer comer é o verbo, locução verbal, e aqui, ó, quer comer também. Quarto exemplo de oração coordenada sindética é aquela conclusiva, que estabelece um sentido de uma conclusão. Dá a entender que você está concluindo algum raciocínio, concluindo alguma coisa, tá certo? Ó, aqui tem as principais conjunções que a gente costuma utilizar quando quer concluir um pensamento, uma ideia. E aqui nós temos um exemplo. Não gostamos do restaurante, portanto, não iremos mais lá. Veja, a primeira oração, não gostamos do restaurante. Eu tenho aqui gostamos, é o verbo, por isso aqui eu tenho uma oração. Na segunda diz, não iremos mais lá. Eu tenho aqui, ó, o iremos, que também é uma flexão de verbo.
A ideia aqui é de concluir o pensamento. Veja, não gostamos do restaurante, por não gostar, não vai lá novamente. Então, o portanto, que é a conjunção utilizada aqui, está dando a ideia de conclusão do raciocínio. Eu estou concluindo que, por o restaurante não ter sido agradável, eu não vou mais lá. Então, perceba que a conjunção vai mudando e o sentido do texto vai mudando também. Isso é o mais importante vocês perceberem, o sentido do texto, tá certo? Não se preocupem em decorar as conjunções, mas se preocupem em entender o sentido do texto, porque quando você entender, aí você vai perceber se ele está expressando uma explicação, uma adição, uma conclusão, uma alternativa. Isso vocês vão conseguir perceber. Ainda em relação à oração coordenada sindética, tenho aqui as explicativas, que servem, claro, como o próprio nome diz, para explicar algo, tá certo? Expressam uma ideia de explicação. E aqui nós temos as principais conjunções que expressam essas ideias de explicação. Olha o exemplo. Marina não queria falar, ou seja, ela estava de mau humor. Veja que eu tenho aqui a primeira oração. Marina não queria falar, a locução verbal, ó, queria falar. E tenho aqui a segunda oração. Ela estava de mau humor. Estava é o meu verbo. Eu usei aqui essa conjunção explicativa, ou seja, para explicar o porquê que Maria não queria falar. Ora, ela não queria falar por quê? Aí eu expliquei. Ela estava de mau humor. Então, aqui o sentido dessa conjunção, ou seja, foi estabelecer uma explicação entre a primeira oração e a segunda, tá certo? Então, a oração coordenada sindética, ela também pode estabelecer uma explicação. Esses são os 5 tipos das orações coordenadas sindéticas, tá, gente? Depois a gente tem a coordenada assindética, que eu chamo de assindética, porque ela não tem conjunção. Aqui a gente viu conjunção explicando, conjunção mostrando uma adição, uma alternativa, uma conclusão, mostrando um contraste. Na oração coordenada assindética, as orações ainda estão lá, mas eu não tenho mais a ocorrência de conjunção entre uma e outra. Observem aqui, ó. Diferente das orações coordenadas sindéticas, as orações coordenadas assindéticas não exigem conjunções que conectam os termos ou palavras da frase. Exemplos. Lena estava triste, cansada, decepcionada. Então, veja que eu tenho aqui, ó, a situação. Ela estava o quê? Triste, cansada, decepcionada. Subentende-se que se eu estou falando da mesma pessoa, é como se o verbo estava também flexionasse aqui a esses predicativos. Então, se eu fosse separar, eu iria dizer: Lena estava triste, Lena estava cansada, Lena estava decepcionada. Perceba que haveria uma repetição sem necessidade. Então, o que foi que eu fiz? Eu consegui enxugar essa informação e colocar tudo num período só. E eu separei por vírgulas. Tá certo? Eu separei por vírgulas. Eu não usei conjunção, igual eu usei no exemplo aqui, o ou seja. Tá certo? Eu apenas coloquei vírgulas. Então, se não tem conjunção, eu vou dizer que ela é assindética. Olha o segundo exemplo aqui. Ao chegar à escola, conversamos, estudamos, lanchamos. Ao chegar à escola, eu tenho aqui, ó, primeiro verbo. Ao chegar à escola foi feito o quê? Conversamos, estudamos, lanchamos. Aqui veja que eu tenho uma sequência de ações que foram realizadas. Primeiro se chegou à escola, depois conversou, depois estudou, depois lanchou. 4 ações diferentes. Mas eu não precisei usar conjunção entre elas. Observe que aqui eu tenho novamente a utilização de vírgula, separando uma oração da outra. Então, eu tenho aqui, ao chegar à escola, uma oração, oração 1. Conversamos é a oração 2. Estudamos é a oração 3. Lanchamos é a oração 4. 4 orações dentro do mesmo período e não tem conjunção entre elas. Não tem ou seja, não tem porquê, não tem pois, não tem mas, tem apenas a vírgula. Então, eu tenho uma oração coordenada
porque ela não precisa uma da outra, e assindética, porque ela não possui nenhuma conjunção, nem conjunção explicativa, nem aditiva, nem alternativa nenhuma, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a classificação das orações coordenadas, que se classificam em assindéticas e sindéticas, e dentro das sindéticas eu tenho aquelas que uma hora estão explicando, outras estão dando opção de alternância, outras estão dando uma conclusão, um contraste. Tudo vai depender do sentido que eu quero trazer para o texto. Por isso que é importante ler com atenção, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.